Olá pessoal do canal Brasil Notícias, estamos de volta trazendo mais informações para vocês. Bom dia, sou o Gley Fagundes, hoje é dia 29 de abril de 2020. Antes de mais nada, eu quero esclarecer que eu apaguei um vídeo que falava sobre a segunda parcela do pagamento do auxílio emergencial, porque realmente a matéria, a informação não procedia, gente, tá? Então eu fui lá e apaguei, tá certo? Desculpa aí a galera, tá? Pela informação errada, mas fui lá e apaguei, tá bom? Bom, voltando aqui ao que interessa, na descrição do vídeo vocês vão encontrar o link para este áudio que está ali na televisão, vou passar ali para vocês. Mais outro áudio de Joyce Hasselmann tramando contra deputadas, gente. É para isso que vocês elegeram Dona Joyce Hasselmann, para tramar, para fazer picuinha, para armar ali. Enfim, vamos à matéria aqui? Passa, se inscreve, comenta, compartilha, dá aquele like maroto. Aperta aí o sino das notificações, na descrição do vídeo tem conta bancária, curte nosso canal, gosta do nosso trabalho, dá um pulo lá, seja um colaborador, seja um apoiador. Bom, ela vai falar um negócio aqui de um pot-pourri, depois eu explico pra vocês, pra quem não sabe o que é um pot-pourri, tá bom? O que precisa fazer é fazer pot-pourris, sabe? Então, por exemplo, a Carla veio, você fez dossiê contra mim, aí só esse pedacinho, eu corto, isso é mentira, isso não aconteceu, pá. Aí vem outra perguntinha, isso é mentira, isso não aconteceu, pá. Mesma coisa com a Bia, eu tive que desmascarar ela lá, ela ficou com cara de bunda de tacho na minha frente, ela deu um chilique e saiu correndo, quando ela voltou, desmascarei ela, saiu assim com o rabo no meio das pernas, e vários trechinhos que eu falo da CPI, eu acho que são importantes. Primeiro a gente, lógico, tem que ter, eu acho que até a íntegra tem que ser postada no YouTube, né, porque é importante postar isso hoje, a íntegra, e fazer esses pupurris, e assim, com todas as partes. Fazer os pot-pourris. Gente, o que é um pot-pourri? Vamos lá explicar. Você viu que ela fala o seguinte ali, ó. Eu vou colocar lá um trechinho tal, a gente corta e depois põe mentira. Corta, depois põe mentira. Fala, não sei o que, corta e depois mentira. Ou seja, o que é um pot-pourri? Pot-pourri é usado muito no meio musical quando você pega estrofes de músicas que combinam uma com a outra e juntam numa música só, né? Isso acontece muito no meio evangélico. Você pega uma música de um cantor como Elias Silva, por exemplo, e tem várias músicas dele que algumas estrofes combinam com outras estrofes de outra música. Então você vai lá e pá, junta, e você faz uma música com várias, né? Então pot-pourri é você pegar pedaços de uma coisa e juntar com outra para fazer um inteiro. Tipo o que a Globo geralmente faz com aquelas matérias de pedacinho. Corta só a parte que interessa, depois põe a outra parte que interessa, depois põe e corta o resto. Isso é um pot-pourri, né? E é isso que ela está dizendo que vai fazer ali, né? Veja que a preocupação dela não é preocupação com o Brasil, a preocupação dela não é preocupação com crise, a preocupação dela não é com o salário dos trabalhadores, não é com questão de governo, não, a preocupação dela não tem nada a ver com o cargo de deputado, não tem nada a ver com projetos, com pacote de qualquer coisa, anticrime, qualquer coisa que seja, não é. A preocupação dela é simplesmente a famosa e velha fofoquinha, picuinha, né? Aquela coisa de eu preciso que a minha imagem seja mostrada como isso, como aquilo, ou seja, né? Parece aquela coisa de comadre, sabe? Uma ligando para outra e fofocando e dizendo o que vai fazer, o que tem que fazer, como tem que tramar, como é que tem que dar rasteira na outra. É isso que a gente vê aqui, a qualidade de Joyce Hasselmann. Eu dizia lá atrás, logo quando ela se elegeu, eu falei para vocês, quem acompanha o canal desde o início sabe muito bem que eu disse, gente, tem que tomar cuidado para Joyce não se tornar aquilo que ela tanto acusava, que era a Gleisi Hoffmann. Hoje nós temos uma Joyce Hoffmann e uma Gleisi Hasselmann. Uma da esquerda e uma da direita. Ou uma da direita fingindo ser da direita, né? Travestida de direita, mas age exatamente como a esquerda. Sempre falei que ela foi o tipo barraqueira, né? E aos poucos ela, né? Eu coloquei 3 na lista, Frota, ela e Zambelli. Zambelli, por acaso, é a única que escapou dessa lista. Ela e o Frota, aqui a Joyce e o Frota, literalmente não decepcionaram nessa questão, foram exatamente como eu disse, né? Então tá aí, gente. É mais um áudio dela. Ontem, quem não acompanhou, né?
nós tivemos o áudio dela falando aí para alguém, né, criar perfis falsos e entrar de sola, né? Porque segundo ela estava sendo atacada e aí precisava revidar. Então veja a incoerência, a situação. Você vê, ao invés de ela estar preocupada em resolver o problema, né, ela está mais preocupada em ampliar o problema, em expor mais uma bomba, em criar um problema. Quer dizer, você vê, o brasileiro já está tão cheio de situações complicadas, nós já temos que lidar com essa esquerda maldita, que a todo tempo atrapalha o governo de trabalhar. Nós temos que lidar com governadores que se mostram cada vez mais governadores autoritaristas, ditadores, e o povo precisa lidar com tudo isso. Aí vem uma pessoa como Joyce, que foi eleita para ver se ajuda o povo. E aí a mulher trabalha criando fofoca, gente. Não é à toa que a política brasileira não vai para frente com parlamentares como esse, como ela. Parlamentares estão mais preocupados em fazer fofoca, em criar picuinha como se estivesse na casa da mãe Joana, ao invés de se preocupar com os brasileiros. Me diga, nesse áudio que vocês ouviram aí, qual é o interesse do brasileiro nisso? Qual a demonstração de preocupação que ela traz ali em relação ao Brasil, ao povo? Que benefício traz ao povo esse áudio dela, essa ação que ela tenta fazer ali? Que benefício traz? Nenhum. Eu queria, sabe, seria bom que essas coisas acabassem e ao invés de ficarem tentando atravacar as coisas, eles começassem a votar nas coisas, se preocupar com o povo. Essa é a parlamentar que desde que se elegeu, só recapitulando para vocês aqui, para quem não lembra ou não sabe, o primeiro ato dela, e ali já era para todo mundo já ter ficado de olho, foi trabalhar pelas costas do Eduardo Bolsonaro. Mas do Eduardo Bolsonaro? Sim. E eu vou explicar. O Eduardo Bolsonaro, ele já vinha de um mandato. Então, a regra diz o seguinte, que enquanto o camarada não toma posse do seu mandato, ele não pode fazer articulação política mesmo eleito. É a regra, não adianta. E o que acontece? O Eduardo Bolsonaro, ele já vinha do seu mandato anterior, estava no mandato, ele só ia trocar de mandato. Então, ele poderia fazer, ele tinha que fazer as articulações políticas. Era ele o papel dele. O que a Joyce começou a fazer? Joyce começou a fazer articulações por baixo dos panos. Não era empossada ainda, mas já estava fazendo articulações. Não pode. Lembram a primeira briga do Eduardo Bolsonaro com a Joyce? Pronto, foi por causa disso. Porque ela começou a dar passos maiores do que a perna. Ela mal entrou e já estava com ambição na presidência. Ela começou a fazer articulação ali, gente, porque ela queria a presidência do PSL na Câmara, a liderança, ser a líder do partido na Câmara, que é o que hoje aconteceu. Agora, como ela conseguiu isso hoje? Dando rasteira em Eduardo Bolsonaro, né? Traindo o presidente, porque foi o único jeito que ela conseguiu. Porque quando começou a haver aquela divisão de um lado o Luciano Bivar, do outro Bolsonaro, a Joyce pensou o quê? Se eu ficar do lado do Bolsonaro, ele não vai me dar o toma lá da cá. Eu vou ficar do lado do Luciano Bivar, porque aí eu ganho a liderança do partido. E foi o que aconteceu. Ela traiu o presidente. Nós vimos lá que logo em seguida houve uma votação. Eduardo foi derrubado, ela sentou na cadeirinha, depois ela foi tirada, Eduardo voltou novamente, depois ela foi lá, deu outra rasteira, e aí ficou de vez. E dessa o Eduardo deixou pra lá. Não quis mais arrumar dor de cabeça com isso. Mas essa briga dela já vem, ó, desde quando ela era aliada do presidente. E infelizmente, essa é Joyce Hasselmann. Né? A mulher barraqueira, né? Lembram naquele tempo do Lula, do processo? Que ela abriu um processo contra ela lá e o Lula? Aquilo ali, gente, nunca houve dela a intenção de querer ser uma patriota. Ela usou aquilo dali para ganhar Ibope. Era o Brasil inteiro contra o PT. Ela falou, cara, é aqui. Eu tenho certeza que se fosse o inverso, se fosse o PT que tivesse em alta, ela teria apoiado o PT. Tu é doido, Gleito? Tu é maluco? Não. Eu trouxe para vocês outro dia aqui uma entrevista de Joyce Hasselmann com Gleisi Hoffmann. E as duas pareciam coleguinhas de infância.
Hassman até perguntou do sapatinho da Glaze. E foi aquela brincadeira, aquela risonheira toda, a coxa mais a Peppa Pig, as duas... Tá lá, tá aí o vídeo, tá na internet o vídeo pra todo mundo ver. Tá no YouTube ali do meu canal. Né? Eu não tinha visto esse vídeo antes das eleições. Mas bom, eu não voto nela mesmo. Mas enfim, ou seja, tava na cara, gente. O problema é que nós não percebemos. Mas tá aí a Peppa Pig fazendo o que ela faz de melhor, né? Fofoquinha, barraquinha, essas coisas mais. Canal Brasil Notícias, lembrando, gente, o vídeo do saque lá da segunda parcela, a informação estava errada, muita gente colocou nos comentários, eu verifiquei de novo e realmente estava errado. Então eu apaguei o vídeo, tá bom? Só aí dando uma satisfação pra galera. Canal Brasil Notícias, a gente volta com mais informações. Fui, galera. Um abraço.